Meus amados, vamos seguindo então. Olha só, agora a gente vai falar um pouco sobre design, tá? Eu sei que vocês estão fazendo cartaz aí baseado em criatividade, é um trabalho acadêmico, então vocês podem sair um pouco dos formatos, mas mesmo assim, eu resolvi falar um pouco sobre estilo de cartaz, de uma forma bem breve, obviamente, né? Porque isso envolve questões mais complexas de design gráfico, enfim. Mas basicamente é para a gente dar um acabamento, aproveitar mais os recursos que o Illustrator oferece para a gente, para, por exemplo, aplicar um acabamento interessante numa diagramação como essa aqui. Uma coisa é importante saber, diagramação é a disposição dos elementos na página, tá? E o estilo do cartaz é quais são os elementos, quais são as tendências de elementos visuais que eu vou utilizar no cartaz. Por exemplo, o tipo de cor, a tipologia, tudo isso é que vai dar, que vai contribuir para que o estilo do cartaz de vocês fique rico, né? E vocês consigam atrair o olhar dos espectadores. Então, eu escolhi aqui alguns cartazes que eu encontrei aqui esporadicamente na internet, só para analisar rapidamente com vocês. Esse primeiro cartaz ele está utilizando imagens gráficas aqui, né, uma variação de fonte. Então, observe que ele não está preenchendo todo o espaço com letras, né? Ele está deixando um espaço que é chamado espaço de respiro, né? Para que a gente consiga ler com tranquilidade. As letras não estão muito apertadas, né? O espaçamento entre as linhas também está confortável, ergonomicamente confortável para quem vai ler esse cartaz. Por isso é que é um cartaz agradável de ser visto. Uma coisa muito importante aqui é esse gradiente bem leve que está utilizando no fundo, tá? Isso enriquece bastante o atrativo 2:30 visual do cartaz. Bom, esse outro cartaz aqui está baseado em um grafismo aqui. Observe que o designer abusou um pouco mais dos formatos, usou a fonte aqui, alguns textos na vertical, né? E assim, trabalhou bastante o estilo de cores para ter uma harmonia visual interessante. Esse modelo aqui está bem mais objetivo, né? Tá sendo utilizado a partir de foto. Mas observe que todos os cartazes eles têm um rodapé informativo, né? Eles seguem uma ordem, as coisas não são dispostas de forma aleatória assim. Então as marcas sempre, normalmente, são utilizadas em rodapé ou embaixo, ou então aqui no cabeçalho, se vocês estiverem utilizando a marca da Unijorge, por exemplo, como o colega de vocês usou aqui, vocês podem incluir aqui no cabeçalho. Esse aqui ele aplicou uma textura, né, o que já torna um pouco mais complexo o estilo visual aplicado. Esse aqui tá bem simples, né, uma imagem simples, novamente utilizando o gradiente aqui, né, a fonte também, as áreas de texto com respiro, né, fica bem interessante e leve esse modelo de diagramação. Aqui o designer usou o recurso de dar destaques nos textos, né? Obviamente que isso aqui é um cartaz mais comercial, mas vocês podem utilizar esse recurso aqui também para chamar um pouco mais a atenção para o cartaz de vocês. E esse último cartaz é o mais de despojado de todos, né? Utiliza cores mais fortes, contrastes mais altos, né? Ele tem uma liberdade aqui maior de usar fontes, estão usando as fontes mais retas e mais curvilíneas em uma mesma peça, né? Mas observe que o formato, na maioria dos cartazes, ele varia um pouco o tamanho e o formato das fontes. Isso ajuda a dar uma dinamizada do visual do cartaz, tá bom? Vou interromper essa aula aqui só para não ficar muito grande o nosso arquivo e na continuação a gente te mostra um pouco
como usar esses estilos gráficos para tentar compor o cartaz aqui do nosso colega Luiz Carlos, tá bom? E da Jasmine também. Beijo no coração de vocês.